O terceiro setor está preocupado com a previsão do orçamento para a pasta da assistência social no ano que vem, que não terá reajuste para as entidades. Menos investimentos representa menos vaga para idosos em casas de apoio, para crianças em creches e demais projetos sociais. A Associação de Amigos do Autista está preocupada com os custos da instituição ano que vem. O convênio da Prefeitura de Ribeirão paga só 1/3 do valor de cada pessoa atendida. O restante, eles precisam correr atrás. E já foram informados que para o terceiro setor não terá reajuste em 2025. O valor do orçamento destinado para a Secretaria de Assistência Social será de R$ 117.592.000. Parece um valor alto, mas é um montante dividido com muitas entidades. Nós, enquanto Conselho Municipal de Assistência Social, na função deliberativa, nós recebemos, pelo fluxo, a proposta orçamentária para o ano de 2025. Inicialmente, enquanto Conselho, nós recebemos esse valor em torno de 134 milhões. Entretanto, quando foi apresentado à sociedade pela Prefeitura, esse valor já teve um corte de aproximadamente 14 milhões e passou a ser de 117 milhões e alguma coisa. Porém, ainda deste valor, são divididos em todas as fatias da política de assistência. Então, Fundo Municipal de Assistência Social, da criança e do adolescente, da mulher, da pessoa com deficiência, o consórcio Profeira. Também temos a questão do Bom Prato. Então, todo esse arsenal, ele está incluso nesse valor, inclusive os recursos humanos da própria Secretaria Municipal de Assistência Social. E aí sobra pouco para os prestadores de serviços sociais do município. A AMA, por exemplo, atende hoje 137 pessoas e tem uma fila de espera de 100 aguardando vaga, entre crianças, adolescentes e adultos. Se recebesse mais recursos, daria para acolher a todos. Essas instituições estão sofrendo a questão de mercado, porque não há nenhum tipo de atualização nesse valor. Nós sabemos que essas instituições muitas vezes têm os seus imóveis alugados, a assistência exige uma equipe de referência em que essa equipe geralmente ela é contratada na via CLT, então há o dissídio da categoria, então não há reajuste nessas parcelas e acaba sobrando prejuízo para a instituição, que muitas vezes recebe parte do atendimento, porque a gente sabe que o serviço não é financiado completamente devido ao valor, e o prejuízo recai nas conveniadas. A Casa do Vovô é mais uma entidade preocupada com o orçamento de 2025. Aqui, cada idoso custa uma média de R$ 8.000 mensais. Com o convênio da Prefeitura, dá para bancar só 3 mil desse total. Faltam 5 mil todo mês, que precisam ser buscados por outras fontes. E o pior, sem previsão de reajuste para o ano que vem. E isso tem um impacto direto nas instituições, dentre elas não só a Casa do Vovô, mas também outras entidades, porque a pessoa idosa ela é muito cara para a cidade. Então, nós temos hoje notificado na cidade 70 pessoas idosas aguardando uma vaga numa instituição. E Ribeirão Preto oferece somente 205 vagas para a cidade toda. Então, eu estou falando idoso que se encontra numa situação de vulnerabilidade. Eu estou falando de fome, estou falando de abandono, estou falando de algum direito violado que precisa de ir para uma entidade. E hoje os convênios ajudam, sim, a entidade, mas não se mantém. Então, a gente precisa de buscar outras fontes, precisa de buscar outras fontes de captação de recursos para poder manter a entidade. Minha peça orçamentária ano que vem é de 8 milhões. Então, é muito caro manter uma instituição feito Casa do Vovô e feito outras instituições em Ribeirão Preto. E a Casa do Vovô tem possibilidade de aumentar os atendimentos. A instituição está em reforma. Um espaço que tem capacidade de receber mais 70 idosos. Mas, para isso, precisa de dinheiro e não tem. Eu acredito que esse novo governo ele tem que ter um olhar para as instituições. A gente sabe que não conseguem atender todo mundo, que consegue atingir, e nós conseguimos. Tanto é que o nosso perfil é aquele vulnerável, é aquele que não tem condições, aquele familiar que não tem condições de atender em casa. Então, é esse o nosso perfil. Então, a gente espera que esse novo governo ele tenha esse olhar e ele entenda, ele faça um perfil das organizações e faça um mapeamento do quanto que custa para manter uma entidade. E cada uma tem a sua particularidade. E, claro, que tem o reajuste, que prevê esses reajustes.
A Associação Alvorada, que atende crianças e adolescentes no contraturno escolar, é mais uma do terceiro setor, já aflita com os custos de 2025 e o pouco repasse que terá. 120 crianças, uma despesa de aproximadamente R$1 milhão por ano. Hoje, o que a gente recebe do município já não é o suficiente para a gente manter todos os projetos, todas as atividades que são aqui ofertadas. E como não vai ter esse reajuste, a gente não vai conseguir nem mesmo acompanhar o aumento salarial, né, o dissídio que vai vir para o ano que vem, a gente sabe que a gente vai precisar ser mais criativo ainda do que já somos para conseguir complementar com outras ações que a instituição realiza para manter, né, os nossos projetos, as nossas ações aqui. A expectativa é de que o próximo prefeito tenha um olhar mais direcionado a essas causas. O que a gente espera é a aproximação do poder público. Nós desenvolvemos serviços de utilidade pública, então a gente espera que realmente os próximos governantes eles olhem para as instituições e entendam que sem esse trabalho em conjunto, a gente não vai conseguir desenvolver a nossa cidade. A gente sempre vai estar com os mesmos problemas, enfrentando as mesmas dificuldades e trabalhando sempre de forma para resolver um problema ao invés de evitá-lo. Eu acho que esse é o processo, isso é que realmente precisa ser olhado. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Vamos falar mais sobre esse assunto. No nosso núcleo de jornalismo está o Dr. Rony Gatto, advogado. Doutor, bem-vindo aqui mais uma vez. Menos investimento na área social traz preocupação para o ano que vem. É um setor que deveria ter mais prioridade por parte da administração de Ribeirão Preto, né, doutor? Boa tarde. Sim, não há dúvida, né? Na nossa última participação aqui falamos justamente de orçamento público, né? Os desafios do novo prefeito que será eleito. E nos entristece saber que o orçamento aprovado pelo Poder Legislativo deste ano não contempla sequer reajustes inflacionários. Sabemos que essas instituições, elas precisam de funcionários, elas têm suas contas de energia, de aluguel, tudo isso é reajustado. E não repassar a verba com o mínimo de reajuste, não fazer essa previsão orçamentária, realmente coloca as instituições numa dificuldade muito maior do que aquela que elas já passam, do que aquilo que elas já esperam e têm de enfrentar no dia a dia. Essas entidades parceiras do município que recebem recursos por meio de convênios com a prefeitura reclamam aí que esses valores nunca são suficientes. É uma situação que precisa ser revista pelo próximo prefeito. Sem dúvida alguma, né? A municipalidade ela precisa entender que essas entidades são essenciais para a administração do município. Elas colaboram exatamente nas funções que, a rigor, seriam de obrigação do município. Vimos aqui no exemplo saúde, proteção ao idoso, ensino para crianças em contraturno, falo de educação, tudo aquilo que é realmente uma obrigação do Estado, por meio do município, prover, e isso não é feito. Daí o papel das organizações de sociedade civil. Se o município não faz e não destina recurso, como é que isso vai se operar? É impossível, né? Eles acabam vivendo de doações, como disse a entrevistada, falando de uma criatividade enorme para conseguir manter as atividades com o mínimo de funcionamento adequado. Nós mostramos aí na reportagem da Gislene o trabalho da AMA, da Casa do Vovô, da Associação Alvorada, todas essenciais para o município. É importante elas receberem esse reconhecimento também por parte da Prefeitura, né, doutor? E é muito interessante porque elas têm o reconhecimento da sua importância, né? Então, essas entidades elas têm a regulação, onde elas são reconhecidas como um terceiro setor, organização de sociedade civil, aptas a receber recursos, entregam todas as documentações, mas o final, como diz um amigo meu, importante, que é chegar o dinheiro na ponta, isso não acontece. Então, nós vemos as fotos, as propagandas dos legisladores, né, do Poder Executivo, enfim, todo mundo dizendo ajudar, mas o dinheiro na ponta falta, e falta muito do que eles precisam. E é óbvio que com a falta de um investimento maior, fica difícil ampliar as vagas de atendimentos nesses projetos sociais. Sem dúvida, né? Atender pessoas custa dinheiro. Nada é grátis. A energia elétrica não vem de graça para as entidades. O alimento não vem de graça, em que pese eles receberem muitas doações. Eles hoje, por lei, são obrigados a manter um grupo de funcionários seletistas, né? Então contratados via CLT, não podem ser apenas voluntários, para a manutenção de suas atividades. Isto custa dinheiro. Aquelas pessoas que estão ali trabalhando, além dos voluntários, precisam receber salário, fundo de garantia, férias, 13º e daí por diante. De onde vem esse dinheiro? Sem isso, sem os funcionários, eles não podem sequer funcionar. Ainda que eu queira trabalhar com 100% de voluntariado, a lei não permite.
Desta forma, o dinheiro vivo, o cash, o orçamento, é fundamental para que isso possa ser melhorado. Eu não vou nem dizer ampliado, minimamente mantido, já que falamos de uma não atualização dos valores para o próximo ano. Há poucos dias do pleito da eleição em Ribeirão Preto, importante que a população também observe o que cada um desses dois candidatos estão apresentando para melhorar esse terceiro setor na cidade, né, doutor? Sem dúvida. O momento da eleição municipal é quando o eleitor ele tem a possibilidade de entender projetos e escolher dirigentes, neste ano executivo e legislativo, para que possam atuar em diversas frentes. E hoje, uma das causas urgentes é a questão social, a questão da educação, a questão da proteção ao idoso, da criança, que estas entidades fazem com maestria. Então, na hora do voto, enxergue um programa, não vote por impulso, né? Tenha um voto consciente. Doutor Rony Gatto, advogado, agradeço a presença mais uma vez do senhor aqui no Jornal da Clube. Um abraço, até a próxima oportunidade. Um abraço.